É importante perceber a coexistência entre aquilo que é esotérico com X, isto é, profano, exterior e aparente, e aquilo que é esotérico com S, isto é, iniciático, interior e oculto. A maçonaria possui muitos tentáculos sociais visíveis, mas o seu núcleo é ocultista, além de servir como manancial para outras organizações com rituais e atrativos adequados aos mais diferentes perfis. Tendo em vista argumentações muito presas ao que é aparente ou apenas denominativo, tenho visto argumentações muito presas ao que é aparente ou apenas denominativo, e estou escrevendo este artigo motivado pela leitura de um comentário afirmando que a pirâmide e o triângulo com o olho que tudo vê, exibidos nas notas de $1, são símbolos pertencentes a sociedades distintas. Trata-se de um equívoco, pois desmembrar uma composição simbólica em facções ou interpretar separadamente cada elemento do seu conjunto é como isolar as palavras na leitura de um texto. Isso apenas faz com que o encadeamento lógico da mensagem se perca. Não existe um símbolo maçônico e um símbolo Illuminati desconexos entre si na nota de $1. Convém considerar que a ideia simbólica de iluminação constitui uma busca fundamental dentro das escolas de mistérios. Por exemplo, os que alcançam o 10º grau na Amorc ingressam na seção Illuminati e recebem o tratamento latino de Illuminatus, iluminado. Illuminati, o plural do termo Illuminatus, é uma palavra utilizada por diferentes grupos ou aplicada como distinção evolutiva, indicando que tais pessoas teriam alcançado um estado de consciência ou conhecimento superior que as destaca da massa de gente comum e ignorante. Portanto, necessariamente a expressão não identifica alguma sociedade específica, mas é uma alusão ou ilusão relativa a um estágio adiantado de desenvolvimento místico dentro das sendas iniciáticas. Por sua vez, a pirâmide é um dos símbolos frequentemente adotados para ilustrar o sentido de hierarquia e estratificação, representando diferentes classes sociais e níveis de influência. Algo que também se aplica ao aspecto espiritual. Como referência, o portal de entrada da cidade de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, é uma obra maçônica bastante interessante, pois consiste numa pirâmide suspensa de tronco opaco, encimada por um topo translúcido, provavelmente policarbonato. Silenciosamente, o portal dá forma à mensagem de que o topo pertence aos iluminados, e os que estão abaixo dele não dispõem de luz, estando imersos nas trevas da ignorância. Mais que isso, ele indica que a luz que chega até a base, a grande massa, é filtrada pela cimeira, ou seja, os iluminados. De igual modo, o que vemos parar sobre a pirâmide trapezoide na nota de $1 possui uma natureza étera e luminosa, totalmente distinta do monumento em si. A frase latina "Annuit coep" proclama a realização de um empreendimento que recebeu a aprovação dessa potência transcendental representada pelo triângulo fulgurante. Tal pirâmide costuma ser vista como inacabada na perspectiva de a consumação da grande obra seria o estabelecimento de um governo mundial unificado. Assim sendo, faltaria materializar no plano físico uma hegemonia já consagrada em planos sutis. Ainda que esse objetivo seja evidente, entenda que o símbolo queira antes representar uma submissão espiritual da qual descende todo esse empenho de realização terrestre. O que vemos no topo está além da dimensão humana, e quem quer que tenha tomado contato com as obras de alguns dos maiores expoentes da maçonaria, como Albert Pike e Mellon P. Hall, saberá que ao invés da divina providência, o olho contido no triângulo exalta a ideia da onisciência radiante de Lúcifer, que entendem como o Satã, o portador da luz, e também a suposta consciência expandida daqueles que, postos a seu serviço e permeados dessa mesma luz, se auto-intitulam iluminados ou mesmo se creem deuses e super-homens. Assim como o portal de Peruíbe pode ser visto por qualquer pessoa que entre na cidade, as notas de $1 circulam por todo o mundo, sendo bastante comuns.
Quantos, porém, se dão o trabalho de observar a intrincada simbologia contida em sua estampa? A grande maioria das pessoas está preocupada com o significado aquisitivo do dinheiro, assim como a maioria dos que passam pelo portal está buscando lazer numa cidade praiana, de modo que esse simbolismo faz parte do cotidiano de muitos. Isso deveria levar à reflexão de que o oculto nem sempre corresponde àquilo que está literalmente escondido, mas àquilo que poucos distinguem, mesmo estando diante dos olhos. Dizer que a maçonaria era secreta e agora se tornou apenas discreta não passa de dissimulação, mas também ilustra a realidade de que as pessoas andam ocupadas ou acostumadas demais para enxergar o óbvio. Os iluminados defendem a tese de que todas as religiões possuem uma origem comum e se empenham para entregá-las numa religião universal. Bem fariam os cristãos que se compreendessem que por trás de tal proposição está o fato de que são essas grandes organizações esotéricas, sim, que possuem uma mesma origem e partilham de muitas semelhanças não casuais em termos de nomenclatura, símbolos, princípios filosóficos e objetivos velados que disseminam em diferentes graus doutrinários. Os símbolos compõem uma linguagem bastante flexível. No decorrer do tempo e com a exposição a diferentes culturas, eles podem apresentar variações em suas formas e elementos, agregando novo significado. Convém ter em mente que os atributos representados por uma mesma figura podem mudar esotericamente de acordo com as associações, local, época, intenções e interpretações de quem a utilize. Esotericamente, entretanto, isso não implica na perda de seu sentido original, mas em sincretismo que podem mascarar o seu autêntico significado. É bastante enganoso pensar que o triângulo envolvendo o olho represente uma única organização, como se fosse uma logomarca registrada de uso privativo. Removê-lo do contexto que compõe a nota de $1 como se estivesse restrito a uma única confraria denominada Illuminati e isolar o termo Illuminati como identificador exclusivo de uma sociedade esotérica específica é ignorar a terminologia própria do jargão ocultista. Não é difícil notar que, entre as figuras geométricas, o triângulo é a que mais naturalmente evoca a concepção da Trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. Em adição, o olho é o órgão mais adequado para representar o sentido de onisciência divina. Estabelecer quando e como essa composição passou a fazer parte da iconografia católica por influência maçônica na igreja é irrelevante. O fato é que pode ser vista adornando inúmeros templos, como no caso da Catedral de Aachen. Assim como também se pode notar o seu uso ostensivo dentro do simbolismo maçônico. Não obstante, ainda que esse mesmo símbolo possa ser encontrado tanto em denominações quanto em lojas, templos maçônicos, é ingênuo acreditar que ele se referencia ao mesmo Deus dos evangelhos. De certo ponto de vista, pode-se dizer que não é inteiramente falso negar que a maçonaria seja uma religião, pois ela, assim como a teosofia e outras sociedades, se considera fiel depositária dos princípios originais de todas as religiões, dentro de um projeto de unificação das diversas crenças existentes. Tanto é assim que uma das exigências para ser admitido na maçonaria é a convicção na existência de um ser supremo, não importa qual seja, que é genericamente cognominado de Gadu. Podemos desvendar a identidade do Gadu num breve vislumbre de citações colhidas entre alguns dos maiores expoentes da filosofia esotérica em franco apologia a Satanás.